Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa aula ao vivo do nosso grupo VIP de emagrecimento, quarta edição. Essa quarta edição está sendo super especial. O pessoal está todo enganjado, trocando experiências, está sendo muito gratificante. E tem muita informação no nosso grupo de WhatsApp. E é esse bônus desta aula agora ela está liberada para convidados. Se você acha que algum amigo, alguém que precisa estar aqui com a gente, você pode fazer o convite para essa pessoa estar nas nossas aulas ao vivo de terça-feira, certo? Hoje a gente vai falar sobre as emoções e nós vamos falar sobre o intestino, onde mente e o intestino. Então, quer dizer, né? A nossa primeira mente, nossa segunda mente. E os dois têm que estar saudável para que o nosso corpo responda para esse processo de emagrecimento. E os óleos essenciais, eles vêm fazer esse apoio para a gente acessar e liberar todas essas emoções e essas toxinas, tanto no nosso corpo quanto na nossa mente. O nosso protocolo, que está lá no grupo, todos os dias é passado o protocolo e é tanto esclarecido todas as dúvidas do protocolo. Se alguém tem alguma dúvida aqui, coloca aqui no chat que a gente já vai responder. O nosso protocolo ele foi muito bem elaborado, ele foi pensado tanto no metabolismo, quatro óleos essenciais ali do nosso protocolo que trabalham nessa questão metabólica, quanto na digestão, para facilitar essa digestão, para que o nosso corpo consiga trabalhar também para eliminar as gorduras, eliminar todas as toxinas. Ele precisa estar livre para fazer esse processo também. E os óleos essenciais que trabalham a digestão, a gente tem 5 no nosso protocolo que trabalham a digestão. Quem tem um não usa outro, é todo um elaborado ali, e lá no nosso protocolo, dentro do grupo, você vai saber exatamente qual óleo essencial que vai ser bom para a sua digestão, bom para acelerar o seu metabolismo e para as emoções. Sim, a gente também tem os óleos essenciais para as emoções. E aqui a gente vai falar de alguns, que é o queridinho lavanda e o nosso queridinho Serenity. Eles trabalham o quê? No nosso relaxamento. Às vezes, e muitas vezes, muitas mulheres tentam emagrecer e não conseguem emagrecer. Porque tem ali o cardápio, tem a nossa Nutri maravilhosa, que nos fornece o cardápio e toda a orientação. Tem a Patrícia que vem falar com a gente sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, que também está relacionado muito sobre os desejos, nossas emoções, e ela vem coroar todo este assunto que a gente vai pincelar hoje aqui. E também temos o Emerson, nosso dançarino fantástico, que a gente exercita esse corpo com ele. A Bru também está com a gente, fazendo como coach, ela dá dicas diárias e desafio para a gente dentro do grupo. Então, a gente fica todos ligados, né? Para ter uma vida mais saudável. E temos também a Mone. A Mone, ela é nossa terapeuta que vem na sexta-feira, né? Terapeuta podal que vem na sexta-feira dar dicas de relaxamento para que a gente entre num final de semana com mais tranquilidade e não chute o balde. Então a gente vai lá e faz uma massagem no pezinho para a gente não chutar o balde no final de semana, para que a gente consiga fazer esses 21 dias um reset no nosso organismo. E eu estava falando agora há pouco com a Nutri, que eu já estou na quarta edição e eu nem estou com restrição alimentar e estou emagrecendo. E o que é esse reset no nosso organismo, né? É botar o organismo trabalhar ao nosso favor. E isso tem como. E é isso que a gente quer sempre aprender.
Então, a gente faz o quê? A gente tem muita ansiedade e, às vezes, a gente come pelas emoções. A ansiedade é uma das emoções do emagrecimento que atrapalha bastante. E a gente tem ansiedade porque a gente tem muitas emoções, algum problema, a ansiedade a ansiedade da retirada do alimento. E muitas vezes o alimento é o nosso companheiro. E retirando o alimento, a gente se sente abandonado. Então, os óleos essenciais, ele vem fazer esta calmaria nesses sentimentos para que a gente consiga caminhar com tranquilidade nesse processo de emagrecimento. Então, o peso que hoje ele está em excesso, ele está cumprindo uma função aí. A gente tem que deixar claro na mente e trazer para o nosso consciente a função que ele está exercendo. Além de nos atrapalhar, ele existe uma função e a gente tem que desligar essa chavinha dessa função para que ele se torne desnecessário e a gente consiga liberar ele com mais facilidade. Então, temos muitas funções, mas eu vou trazer para vocês 3 principais funções. Aqui a Simone está dizendo, muita dificuldade de diminuir a comida. Sim, a gente tem que ver, Simone, algumas funções que está acontecendo, porque diminuir, a gente vai diminuindo com gradual para que tu não fique com essa fome ou com esse buraco que a gente diz. Pode ser sim uma ansiedade e traz para a gente com mais, pode me procurar no particular para que a gente possa conversar mais com essa tua dificuldade, porque a dificuldade não é a comida e não é a alimentação. A tua dificuldade está no diminuir, do tirar este volume dessa comida, certo? Então, eu estou falando aqui. A gente tem 3 grandes funções do peso. O peso, ele te traz, no emocional, uma proteção. Boa noite, Sheila, seja muito bem-vinda. Muitas mulheres, quando casam, vou te dizer aqui, generalizar, né, gente? Nem todas, mas muitas mulheres, quando casam, tem aquela máxima, né? Casou e engordou. Então, por que esse aumento de peso? A gente tem que ir mais profundo e perguntar o porquê desse aumento de peso. Por que que essa pessoa deixou de ser quem ela era e assumiu um outro papel em um casamento? Ela, de repente, não quer chamar atenção, não deixou de chamar atenção num relacionamento, porque nesse relacionamento pode ter ciúmes e a proteção de não provocar ciúmes no marido pode ter o referente do ganho de peso. Ou ela foi mãe e ela deixou de exercer o papel de mulher para exercer o papel de mãe. E essa mãe não pode ser vista como essa mulher maravilhosa, e sim a mulher dedicada ao filho. E claro que todas somos dedicadas aos filhos, mas precisamos estar bem cuidada para cuidar do outro também. Então, essas proteções que a gente cria no emocional reflete no nosso corpo. Tem, às vezes, por exemplo, muitas mulheres que podem ter, durante a infância ou adolescência, algum tipo de abuso. Tanto abuso sexual, quanto abuso verbal, ou até um olhar mais sexual. E isso trouxe uma vergonha. E esta gordura, esse excesso de peso, me protege deste assédio. Isso também podemos ver com muito mais profundidade numa outra aula, onde eu vou discorrer muito mais sobre essas 3 funções que o excesso de peso existe, e a gente precisa desligar essa chavinha, porque hoje a gente está em segurança, hoje nós somos os nossos adultos de referência e a gente não está
mas passando por esse problema, né? E outra aqui é a segunda função, é a função de destaque, né? Eu me enquadro bem nessa função, porque é só fechar meu laríngeo aqui, fechar minha boca que eu acabo engordando. Uma forma de comunicação é uma forma que me agrada muito, que eu mantenho a minha presença, então isso me acalma. Com certeza, eu abri a boca, eu diminui muito o peso. Isso é uma referência que eu tenho. Onde eu calo, eu acabo comendo as minhas emoções. Eu preciso ter esta comunicação ativa, um lugar de destaque. E não que esse lugar de destaque precise ficar no altar, mas é o lugar que eu ocupo dentro da minha casa e esse lugar não pode ser abafado por ninguém. Nem marido, nem filho, nem sogra, nem sogro. É o meu lugar de respeito. E isso é muito importante. E às vezes a gente é abafado por várias situações dentro de casa, dentro do trabalho, e uma forma de ter destaque é ocupar esse espaço com volume de peso, já que a gente não consegue ocupar porque está abafado. Mas então a gente precisa olhar para esse momento para ver o que precisa ser feito para virar essa chavinha, para que esse destaque ou este lugar de importância que todas nós temos seja preenchido com a gente e não com o nosso excesso de peso. Terceiro, né? A terceira importância de peso que eu trouxe para a gente falar hoje à noite é a força. Porque muitas de nós, né, muitas pessoas precisam ser forte o suficiente para dar conta. Eu preciso ser forte para dar conta de cuidar dos meus pais. Eu preciso ser forte para dar conta de cuidar da minha família. Eu preciso ser forte para ter um trabalho que me dê uma rentabilidade. Eu preciso dar conta de tudo. E dar conta e ser forte, você consegue ser com qualquer tamanho. Mas se isso se torna pesado para você, a força maior, se você precisa da energia de força e não sente a energia de força, você forma um corpo com força para execução. Então, aquelas pessoas, vou falar mais um pouquinho da forma, aquelas pessoas mais quadradinhas, mais rígidas, com a musculatura bem firme, são essas pessoas que determinam a energia no corpo. Então, será que você está precisando de tanta força que precisa de um corpo musculoso e forte ao nível de executar tudo que está na sua cabeça? Será que não dá para dar uma relaxada? Porque todos os problemas que você está imaginando para resolver, ele está pesando. Enquanto ele está pesando, claro que todas nós temos problemas para resolver, mas quando está nas emoções, a gente acredita que a gente precisa ter toda essa força. E no momento que a gente decide ter essa força, é o corpo que reflete. É ele que nos responde com um volume que vai levar todo esse mundo nas costas. Então, hoje eu trouxe esses três motivos de, às vezes, a gente não conseguir perder peso com leveza. E eu quero deixar aqui para vocês que vocês fiquem pensando e se pergunte por que não está conseguindo perder o peso com leveza. E se está conseguindo, será que eu já consegui deixar esses pesos do mundo todo? Será que eu consigo levar o meu peso só?
eu não preciso carregar o do mundo? Será que se eu for uma mulher bem vistosa, eu não estou em segurança? Eu tenho confiança de que eu não vou mais passar por um assédio? Ou eu sou adulta de referência e vou saber me defender? Eu com certeza vou chamar a atenção do meu marido, mas eu vou transmitir confiança a ele que ele não está em perigo de perder esse relacionamento e eu vou me permitir ser bonita. Você vai se permitir ter essa beleza que você está buscando? Então, é uma questão de pensamento e eu vou deixar essa tabelinha no nosso grupo VIP de emagrecimento, que é para a gente pensar sobre esses assuntos também da mente. E com isso, a gente acalma as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos anseios e que a gente consiga percorrer aí um caminho de emagrecimento leve e saudável. Era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Meu nome é Cíntia Lameira, sou analista corporal. O reflexo do seu corpo está na sua mente, ele reflete os seus pensamentos, tá bom? Eu vou deixar agora com a Cláudia, que vai falar sobre saúde intestinal. E o intestino trabalha também muito com as nossas emoções. Algumas emoções são feitas, né, lá no intestino. Então, vou deixar com a Claudinha. Claudinha, seja muito bem-vinda para essa aula maravilhosa. Parabéns, Cíntia. Nossa Senhora, tem muito. A gente está precisando mesmo escutar essas verdades, né? Porque a gente fica oprimida. Eu mesmo, vou dar um testemunho aqui para vocês. Quando eu era jovem, né? Eu me desenvolvi muito rápido, então eu era aquele mulherão. E eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de ter cinturinha fina, de ter bundão, né? E eu era assediada, assim, era assediada até por professores, né? E tinha que ficar calada, porque na época, como é que eu ia fazer, né? A gente não tinha essa voz ativa que a gente tem hoje, né? Então, é isso mesmo que você falou. A gente, às vezes, né, se esconde, né, atrás de uma pessoa que a gente não é, né? E a gente, depois, mais velho, que a gente vai estudando e vai evoluindo e vai vendo, né, o que a gente passou. A Patrícia que sabe de tudo isso, né, Patrícia? E que passa aí para a gente. Mas, realmente, a gente tem que tirar essa carga, né? Nós não somos Mulher Maravilhas, e se somos Mulher Maravilhas, a gente tira a capa de vez em quando. A gente, às vezes, dorme até de capa, porque não dá tempo de tirar. E Não é eu verdade? digo exatamente, Claudinha, e eu vou falar aqui uma coisa que eu falo muito. Um corpo em estado de alerta não dispensa nada, não perde nada. Se a gente ficar em estado de alerta sempre, a gente não sabe o que vai precisar para usar. Então, a gente guarda tudo. E isso atrapalha muito no emagrecimento. Então, tirar a capa de super mulher, que a gente fala em ser super mulher, e ninguém é, por mais que tente ser, ninguém é. Então, retirar essa capa vermelha aí, retirar o sinal de alerta e a gente poder ter uma noite de sono, ter um dia tranquilo, ter um dia de ser humano normal, né? Não tentar ser super. Isso vai trazer tranquilidade para o nosso corpo e ele vai sair do estado de alerta. E esse autoconhecimento é muito importante, né, Patrícia? Muito importante. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso que a Cíntia acabou de falar, né? Porque quando a gente está em estado de alerta, todo o nosso metabolismo ele é focado na sobrevivência, gente, realmente. Né? O nosso corpo não desperdiça nada, ele aproveita tudo. Porque se ele não tiver chance de comer de novo, ele tem as gordurinhas lá para ele se alimentar depois. Nosso corpo é sábio. E a energia também, né? Que o corpo também é energia. Então, para lutar, para correr, para se defender, para sobreviver.
verdade. Por isso que eu falo, então, a gente, né, está tendo esse grupo incrível, né, para poder estar uma ajudando a outra, um dando a mão à outra, né, porque não é só a comida que está fazendo mal, né, não é só emagrecer, é um autoconhecimento total, né, de quem é você, por que que você está aqui, por que que você come certas coisas, né, você sabe que te faz mal e você come, né, esse subterfúgio da comida, né, por quê? Sempre perguntar por quê. E assim, e olhar para a comida com com outro olhar, um olhar de nutricionista. Será que ele vai fazer bem para mim? Que eu estou nutrindo o meu corpo ou eu estou intoxicando ele? E Né? muito importante também, Claudinha, falar como quando tu falou ali na questão do olhar como uma nutricionista, olhar com cuidado, conforme mais o conhecimento que tu tem, tanto da nutrição, tanto do alimento, que hoje tem muita informação, quanto das tuas emoções, porque a gente não é um linear, a gente é igual aquele exame do coração para cima e para baixo, né? Quando a É uma gente escada. isso, quando a gente está com ansiedade, a gente deve, antes de comer, perguntar: eu tô comendo a meu medo? Eu tô comendo a minha ansiedade? Eu tô comendo a minha tristeza? E não é que tu vai te, vamos supor, não vai te punir. Hoje eu tô triste e eu vou me permitir comer um pedaço de chocolate, eu vou escolher o melhor chocolate para fazer isso. Então, eu vou pegar um chocolate 50%, 70%, porque eu tô triste. Mas não coma o chocolate sem saber o porquê. Eu sei que eu tô triste e eu estou comendo ele pela minha tristeza. Você não vai comer toda a barra, você vai comer um pedaço. Agora, se não for consciente, você vai comer toda a barra e vai continuar triste, não vai ter a compensação e por falta de consciência do que você está fazendo. É alimentação consciente, é comer devagar, mastigar bem os alimentos. Se tiver com vontade de comer o chocolate, coma sim seu chocolate. Procure comer um doce ou um chocolate com uma refeição maior, porque o organismo não vai sentir tanto, né? Você vai digerir aquilo junto com outros nutrientes, né? Então, essa é a dica que eu dou também. Sabe? Em vez de comer uma barra, come 2 pedacinhos todos os dias. Não tem problema depois do almoço. Não tem problema. Outra coisa tá? que desses 4, né, grupos que a gente tá, e a gente acaba criando novos hábitos, né? E outra coisa é descansar o talher na mesa enquanto você está mastigando, porque o prato não vai sair dali, a comida não vai sair dali. Então você pode descansar o talher, comer, mastigar, pegar o talher de novo e continuar comendo. Isso te traz mais tranquilidade. Pode ser difícil, pode dar falta de paciência no início, mas hoje em dia eu não consigo não largar os talheres enquanto eu estou mastigando. E é um novo hábito, como a Paty disse, quando a gente cria novos caminhos neurais, no início é difícil, mas depois da caminhada, né, nessa grama, cria-se um novo caminho e fica muito mais fácil. É igual a Simone está falando aqui, né, que ela está com dificuldade de diminuir a comida. Diminui o prato, diminui o prato. Essa é a dica que eu dou. Diminui o prato, coloca num prato menor, muitas pessoas estão comendo em prato daquele fundinho, sabe aquele de sopa? Come nele, por quê? O que vai acontecer? A gente come com os olhos também. Então, se a gente pega um pratão, coloca aquele tiquinho de comida, não vai satisfazer, né? E você pegando esse prato menor, você vai fazer a sua refeição lá, você vai ver o prato cheio, você vai achar, nossa, tá cheio. E vai comer, e isso é hábito também. Você vai ver que você vai diminuir a comida, mas seus olhos, sua mente vai achar que é a mesma coisa, tá?
E aí, aos poucos, e tem que mastigar bastante mesmo os alimentos, porque o cérebro demora de 10 a 15 minutos para poder mandar o hormônio da saciedade, né? E se você come rápido demais, e olhando celular, e olhando menino, e olhando outras coisas, você não vai, né? Você nem vai ver o que você comeu, ou vendo televisão, ou vendo uma aula, você não sabe o que você comeu, né? Não sei se alguém já passou por isso aqui, mas eu já passei, que às vezes eu estou, às vezes, vendo um filme e você está comendo. Você está comendo e não está vendo, só está de olho no filme. Aí acabou o filme, acabou a comida, você, ué, já nem sei o que eu comi. Não é verdade? Então, a gente tem que ficar de olho nesses pequenos detalhes. Posso dar um pitaco, contar uma historinha? Pode. Eu tenho 3 filhos. E eu comecei a reparar que aquilo que eles não gostavam, eles ficavam ruminando na boca, porque eles tinham nojo de engolir. Aquilo que eles gostavam, eles bebiam, iam direto da boca para o estômago, porque eles comiam tão rápido que eles gostavam, que eles mal sentiam o gosto. E eu falava com eles assim, gente, barriga não sente gosto de nada. Se vocês gostam, fica mais tempo na boca, comendo, mastigando, saboreando, né? Então, assim, gente, eu vou dizer para vocês, a gente aprende muito com filhos, sabe? E barriga não sente gosto de nada mesmo, não. Né? Então, dá tempo para saborear, né? Como a Claudinha e a Cíntia falaram, saborear esse alimento, saborear essa comida, apreciar o momento da refeição, apreciar as presenças que estão ali, sentir os sabores. Esse é um momento bacana para você praticar esse estado de presença. Né? E de verdade, sentir os sabores, porque isso que eles faziam com a comida, a gente faz na vida inteira. A gente saboreia muito mais os momentos ruins do que os momentos bons. Os momentos bons a gente engole, né? Os momentos ruins a gente fica lá ruminando e ainda leva para o resto da vida a lembrança daquilo. Então, era só isso que eu queria dizer. Com isso, já vou passar aqui para os slides da Claudinha. Mas mais um detalhe aqui, né? O que também eu fazia muito. Eu comia, quando era criança, comia tudo que eu tinha que comer, que era o tal do saudável, e deixava por último aquilo que era mais gostoso, que é para ficar o sabor daquilo na boca, né? Hoje em dia, o que eu faço? Eu vou comer aquilo que é o que eu quero mesmo, eu sei que é o saudável, mas não, eu dispenso toda aquela caminhada que é só me engordar e eu vou comer exatamente o que eu gosto. Então, identificar o que a gente gosta é muito importante. Porque, claro, a gente vai estar procurando uma alimentação saudável, uma alimentação gostosa, mas a gente tem que comer o que a gente gosta, sendo saudável, né, Claudinha? Vou passar aqui os slides. Pode passar. Estão vendo aí? Estamos. Perfeito. Muito bem. Então, dona Claudinha, assuma os picapes, assuma o assunto sobre intestino, que é tão importante. Então, deixa eu me apresentar, né, depois de ter falado tanto. Então, meu nome é Cláudio Villani, eu sou nutricionista há 14 anos, tá? E pós-graduada em nutrição clínica. E estou muito, assim, feliz, né, de estar aqui hoje, dando essa aula para vocês sobre saúde intestinal, que é tão importante para o nosso organismo inteiro, tá? Então, vocês prestam bem atenção aí. Pode passar. Então, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver o intestino e a microbiota, cérebro e o intestino, né, versus intestino, disbiose, o que é disbiose, as doenças e os distúrbios relacionados à má saúde intestinal, FODMAPs, probióticos e prebióticos. Intestino e microbiota.
O intestino delgado mais o grosso, eles têm aproximadamente 250 metros de área absortiva. Vocês têm ideia do tamanho disso, gente? É como se fosse uma quadra de tênis, tá? Se a gente abrir o nosso intestino, a gente vai ver lá as vilosidades, né? Vai ver lá tudo, ele é desse tamanhozão, quando a gente abre ele todinho, né? Abriga trilhões de bactérias, é importante órgão endócrino que ajuda na produção de hormônios e neurotransmissores. Então, é lá no intestino que vai acontecer a absorção dos nutrientes, que vai ter os neurotransmissores que vai fazer as ligações, né, com os hormônios do prazer, os hormônios que faz tanta diferença, né, na nossa mente. Por isso que eu vou falar sobre o intestino e o cérebro. E é considerado o nosso segundo cérebro. A nossa microbiota, então, ela tem 5 fases determinantes. Então, ao nascer, ou seja, o tipo de parto, se foi parto normal, se foi cesariana, já a microbiota já é diferente dessas duas, né? Porque é super diferente você vir ao mundo de forma natural, né? Que é o parto natural, e de forma que cesariana, porque corta 7 camadas, né, gente, da pele, até chegar lá no útero e tirar o bebê. Então, o contato da microbiota é super diferente. Então, vai ser diferente, sim, a microbiota do bebê. O leite materno versus fórmula também. A gente sabe muito bem que o leite materno é puro, né? Tem o colostro que vai dar um sistema imunológico para a criança maior do que as fórmulas mesmo, né? Então, também a microbiota ela fica diferente por conta disso. A introdução alimentar, né, das fórmulas, às vezes a gente pode até notar, quem tem mais de um filho e teve um filho de parto normal ou de cesárea, ou mesmo com a introdução alimentar não conseguiu, né, dar os 6 meses, aleitamento materno e já teve que entrar com fórmula, às vezes fica constipado, às vezes fica com diarreia, a microbiota é completamente diferente, tem cólicas, né? Então tem que observar bem isso também. As condições da criança, né? Às vezes a criança nasce, principalmente quando é o primeiro, a gente coloca numa redoma, né? Então, a gente não deixa ter contato com o solo, não deixa ter contato com os animais, né? Fica com medo de ter alguma bactéria, né? Dele pôr a mão na boca e tal. Mas isso faz com que o sistema imunológico dele fique mais fortalecido também, tá? Do que aquela criança que sempre está adoecendo, né? Porque não tem um contato direto, né? Com a vitamina S, que eu falo, que é a vitamina sujeira. Mas, assim, não é que vai ficar sujo, né, gente? O tempo todo, mas tem que ter esse contato com a terra, tem que ter esse contato com o campo, que é muito importante. E na fase adulta, também, a microbiota, ela se diferencia, tá? Vocês vão ver mais para frente no questionário que eu vou estar disponibilizando para vocês, para a gente ver quem tem desbiose ou não, tá? Então, influencia a idade, a dieta, medicamentos, estilo de vida, localização geográfica. Se você mora num ambiente no centro, vamos supor, que a poluição é muito grande, isso influencia também na sua microbiota, tá? Isso tudo a gente vai ver aqui. A relação cérebro-intestino, né, considerado segundo cérebro por conta de sua relação com as funções neurológicas, imunológicas e endócrinas. Né, vocês estão vendo aqui esse desenho, né? Às vezes a gente está triste, né? O intestino da gente pode estar preso. Às vezes a gente tem que viajar
aí já muda o ambiente, o intestino já dá o grito. Então, são essas fases. E imunológicas por conta de medicamentos, mesmo por conta como que foi o passar dos anos, como que foi a sua dieta, como que você fez, né, para poder... o seu estilo de vida pode ter relação também, tá? Tudo isso, álcool, né, consumo de álcool, consumo de açúcar, consumo de produtos industrializados, isso tudo afeta, tá? O intestino. A desbiose é um desequilíbrio da microbiota, né? Pode causar diarreia, constipação, alterações inflamatórias e imunológicas e alterações metabólicas. Vocês estão vendo aqui embaixo esse desenho da junção normal de intestino, que ele é bem juntinho, né? Ele fica bem juntinho, e quando ele tem gotejamento, quando ele está inflamado, já começa a abrir. E aí entra as toxinas aqui dentro, tá? E já vai para a corrente sanguínea, tá? Por isso que causa diarreia, pode causar, fica estufado, pode causar uma distensão abdominal, tá? E outras coisas também, né? Os sintomas da desbiose, então, pode causar náuseas e enjoos, queda de cabelo, porque não consegue, né? Queda de cabelo e as unhas fracas, porque não consegue ter absorção correta das vitaminas, dos sais minerais, de tudo aquilo que a gente alimentou, ou mesmo de vitaminas que a gente está tomando, de suplemento. Então, se o intestino não estiver bom, não adianta suplementar vitaminas, não adianta você tomar um antidepressivo, porque tudo é ali no intestino, né? A serotonina vai ser captada ali, né? As vitaminas e os sais minerais também ao longo do intestino, tá? E aí a pessoa fica com distensão abdominal, né? Que às vezes a gente acorda, tá com a barriga chapadinha, né? Aí no decorrer do dia, você já vai se alimentando de forma, né, inadequada, come muito açúcar, muito produto industrializado, refrigerante, é tudo. E aí, no final do dia, você está parecendo que está grávida de 4 meses. Não é assim que acontece, na maioria das vezes, né? Então, é por conta disso, tá? Tem muita gente que tem candidíase de repetição e não sabe que é por conta da alimentação, mas a alimentação também é primordial, porque a gente já tem a cândida, né? Mas só que ela está sempre em equilíbrio. A nossa microbiota tem os patógenos e os não patógenos, só que eles têm que ficar em equilíbrio para poder não estar dando nem candidíase e nem desbiose, tá? Essa alternância entre diarreia e prisão de ventre também, tá? É desbiose. Indisposição, né? A pessoa fica sem energia, né? Acorda, fica sem energia. Isso tudo causa hiperpermeabilidade intestinal, declínio da função digestiva, desequilíbrios imunológicos e hormonais inflamatórios, o sistema imune fica estressado, né? E aumenta a absorção daquela produção de toxinas, porque vai acontecer aquele boom, né, ali na microbiota. Por que fica a distensão abdominal? Porque vai ocorrendo a fermentação ali dentro, né? Pode passar. Então, como que a gente pode diagnosticar essa desbiose? É um teste bioquímico, ele chama INDICAM. Este teste torna-se positivo em todas as situações em que a microbiota bacteriana se desequilibra, ou seja, quando há hipercrescimento bacteriano. Ele é detectado na urina, tá? Os médicos, eles podem pedir, né, esse exame para você. As bactérias intestinais aeróbicas convertem aminoácidos essencialmente, né? Essencial de triptofano em indol, por isso que esse nome INDICAM, e ele, após ser transformado em
3-hidroxindol, que forma esse indicam, tá? Mas esse teste, qualquer coisinha pode dar positivo. Por quê? É o estilo de vida que você leva. É a dieta, né? Que você consome todos os dias. Pode dar alteração até só de um final de semana que você saiu, certo? Então, por isso que é bom estar fazendo esse teste aqui, ó, esse questionário de risco de disbiose, que os farmacêuticos que fizeram, tá? Aí está aqui a primeira pergunta. Você tem mais de 60 anos? Por quê? Porque a partir dos 60 anos a microbiota já é outra, né? De qual tipo de parto você nasceu? Aí tem que preencher, aí vai fazendo os pontos, tá vendo? Aí, você foi amamentado? Quantas vezes você consome frutas, verduras, legumes, cereais integrais ao dia? Quantas vezes por semana você consome preparações caseiras com adição de açúcar refinado e adoçante artificial? O adoçante também, gente, é um veneno para o intestino, tá? Não adianta, é trocar cebola, tá? Açúcar por adoçante. Dependendo do adoçante, é preferível tirar totalmente, tá? Quantas vezes por semana você consome alimentos industrializados? Aí são 17 perguntas. Consome bebida alcoólica? Em caso positivo, quantas doses por semana? Com qual frequência você pratica exercícios físicos atualmente? Como você avalia seu nível de estresse físico ou mental atual? Você é fumante? Você utilizou antibióticos nos últimos 3 meses? Você utilizou protetores gástricos, como omeprazol, laxantes, anti-inflamatórios, corticoides, metformina nos últimos 60 dias? Você está utilizando suplementação de prebióticos, probióticos, simbióticos atualmente? Aí você tem alguma enfermidade abaixo? Aterosclerose, autismo, alergia, ansiedade, depressão. Aí você vai colocar aqui qual das doenças, né? Você acha que você tem. E você apresenta quadro de diarreia ou constipação atualmente? Você passou por cirurgias nos últimos 60 dias? Ou já fez cirurgia bariátrica? Porque quem fez cirurgia bariátrica já tem a microbiota desequilibrada, né? Por conta desse trauma que já ocorreu com essa cirurgia e ele ter diminuído, né? Dependendo de qual cirurgia ele fez, tá? Aí isso tudo, porque ele tem suplementação de vitaminas, ele tem suplementação de várias coisas. Volta ela só um pouquinho, Cíntia. Aí tem aqui, ó, você está fazendo quimioterapia ou radioterapia? Tá? Também é outro ponto. Aí vai somar os pontinhos. E vai ter aqui, ó, de 0 a 10 pontos, baixo risco de disbiose, de 11 a 23, médio risco de disbiose, de 24 a 36, alto risco, e assim por diante, tá vendo? Médio risco, alto risco, dependendo da pontuação que você fizer. Esse questionário eu vou deixar com vocês, né? A Cintia vai colocar lá no grupo depois, tá? Para vocês podem fazer, para ver se vocês têm risco ou não de disbiose. E a relação da disbiose, então, ela está relacionada com estilo de vida, com alimentação rica ou produtos ultraprocessados, aditivos químicos, como os adoçantes, consumo de álcool, consumo de medicamentos, sedentarismo, né? Então, isso vai alterar a microbiota, inflamação crônica, disfunção metabólica, né? Porque quando a gente está com sobrepeso, ou mesmo obeso, a gente tem a tendência de ter outras síndromes, né? Que a gente chama síndrome metabólica, quando tem 2 ou mais
doenças relacionadas, hipertensão arterial, diabetes, né, e outras, tá? Excesso de bactérias patogênicas, né? Igual eu falei com vocês, vai aumentar o aumento de toxinas, aquelas substâncias putrefativas, né? Que são aqueles gases carcinógenos, pode causar, né? Até câncer, tá? Doenças agudas e crônicas, né? As colites, né? Quando a gente não evacua direitinho e as fezes formam aqueles fecalomas, que são aquelas fezes muito endurecidas, né? Elas podem perfurar a parede do seu intestino e aí você migrar as toxinas para dentro do seu organismo, tá? E pode ocorrer aquelas fissuras, né? Que fica aqueles pólipos, aquelas fissuras, e pode fazer muito mal à saúde, né? Além das cólicas, né, gente? As colites, às vezes dá diarreia, né? E às vezes você nem pode comer alimentos crus, tá? Você tem que comer só alimentos cozidos, nem fruta, tem que tirar a casca, tem que ser cozida, tá? É complicado. Então, olha só, o que acontece com esse efeito da desbiose? O processo inflamatório, o intestino fica mais permeável, e aqui vocês estão vendo, aí entra, né, as toxinas, as bactérias patogênicas e entram para a corrente sanguínea. E aí ocorre aquele tanto de processo. O que vai acontecer? Pode dar alergia, né? Porque os nossos soldadinhos, igual eu chamo, né? Vão vir todos juntos para poder estar arrumando a casa, né? Na verdade. E eles não dão conta, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar de olho. Então, tem a desbiose versus obesidade, né? Que vai ter mais resistência à insulina, maior produção de grelina, que é do apetite, e maior resistência à leptina, que é da saciedade. Essa resistência à insulina, gente, o que acontece? Quando a gente come vamos supor, eu comi só um pãozinho, um pão e tomei um café de manhã cedo. Você acordou, tomou café e comeu pão. O organismo da gente já vai mandar insulina, né? Para poder tá processando esse carboidrato simples aqui, ó. Vai ter um tanto de insulina, vai ter um tanto de glicose lá no nosso organismo. Só que a insulina não vai dar conta de transportar todo mundo, porque qual que é o papel da insulina? Ela pega a glicose e vai levar ela, é o transporte, né? E quando ela não dá conta, o que ela faz? Ela armazena, né? Por isso que tem a gordura abdominal, ela vai armazenando, quando ela não dá conta, tá? Aí o que acontece? Acontece aqueles picos de glicemia, né? Desbiose e saúde mental. 90% da produção, né, de serotonina ocorre no intestino, igual eu falei com vocês, né? Este neurotransmissor é responsável pela sensação de prazer, bem-estar e felicidade. E quando a serotonina não é produzida de forma adequada, isso pode favorecer quadros de tristeza, desânimo e depressão, tá? Por isso que a saúde mental é muito importante e está ligada com o nosso intestino, sim. Tá? Então, não adianta você não estar bem e comer uma barra de chocolate, né, Cíntia? Porque não vai, ela vai te trazer o prazer na hora, mas depois vai vir a tristeza, tá? E a desbiose versus a imunidade, né? 70% do nosso sistema imunológico está no trato gastrointestinal. Tá? A microbiota ajuda a regular as nossas células de defesa e estimula a produção de anticorpo IgA, que tem um papel de defesa de substâncias estranhas, né? Igual eu falei, são os soldadinhos de chumbo que vai lá
para poder tentar harmonizar ali o lugar, tentar recuperar aquela célula, né? A microbiota ajuda a metabolizar os xenobióticos, que são as toxinas ambientais, os agrotóxicos, os metais, né? Colabora com a detoxificação e reduz a incidência de alergias e de doenças autoimunes. A disbiose versus a constipação, que é o esforço ao evacuar, sensação de evacuação incompleta, aquelas fezes endurecidas que eu falei com vocês, ou fragmentadas, menos de 3 evacuações por semana, tá? Então, a presença de 2 ou mais critérios já caracteriza a constipação, tá? Então, 2 ou mais desses sintomas aqui presentes, você já pode considerar que você é uma pessoa, né, que tem constipação. A constipação, quando esse quadro, né, se torna crônico, pode surgir outros problemas, como as doenças diverticular no colo, que eu falei com vocês, as hemorroidas, fissuras anais, fecalomas com impactação fecal, que são aquelas, né, fezes muito endurecidas, às vezes quando consome muita proteína e não hidrata, ou às vezes você até come um prebiótico, vamos supor, mas não toma água também. Aí não adianta, você come uma aveia e não toma água. Não adianta, tá? Pode acontecer isso. A ingestão de água de 30 a 50 ml, né, de quilo por dia, aí vocês fazem o cálculo. Atividade física, probióticos e prebióticos, tá? Há curiosidades aqui, né? Você sabe o jeito certo de evacuar? Porque quando era antigamente, olha, quando o povo ia lá na moita, olha como é que era. Era mais fácil, né? E aí a gente acha que o normal é esses 90 graus, e não é. O ideal é esses 35. Então, é bom ter tipo um banquinho, né? Ou mesmo a lixeirinha mesmo do banheiro, você coloca lá e coloca os pés. Isso facilita muito e ajuda na hora de evacuar. A escala de Bristol, né, que é do tipo 1, esses carocinhos, né, que são os pedaços separados duros como amendoins, não é legal. Essa forma de salsicha é o 2 mais segmentada. O 3, que é a forma de salsicha, mas com fendas na superfície. E o tipo 4, que é uma forma de salsicha ou cobra lisa e mole. E o tipo 5, que são pedaços moles, mas com contornos nítidos. Então, do 5 até o 6, você pode ver que já é mais diarreico, né? O 3, ele já é mais esponjoso, parece que quando come mais gordura, tá? Então, o tipo 1 é falta de água, fibras ou excesso de caseína na dieta, né? Igual eu falei com vocês, a gente come muito queijo, come muita proteína, e as fezes ficam bem endurecidas. O tipo 2 é a falta de água, fibras ou alergia alimentar. O tipo 3, normal, porém um perfil ressecado devido à falta de água e a lipoia. Agora, o tipo 4 já é o ideal, porque ele é forma de salsicha e ele afunda, tá? O ideal seria esse, né? O tipo 4. O 5, 6 e 7 já é característica de alergia ou intolerância alimentar, lactose, glúten. Quem tem problema, né, no intestino irritável, o 5, o 6 e o 7, né, que já fica mais diarreico, tá? E o FODMAPs, que é o acrônimo de fermentável. Então, são os oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e os polifenóis, que eles vão fermentar.
tá? São pequenas moléculas osmoticamente ativas, né? Elas têm má absorção intestinal e rápida fermentação pela microbiota, né? Provoca distensão abdominal, gases e alguns casos de diarreia. Tem gente, esse FODMAPs, né, que tem que evitar esses alimentos que fermentam muito, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tá vendo? Ó, alimentos com alto teor de FODMAPs e os alimentos com baixo teor. Então, quem tem problema no intestino, né, é bom fugir desses com alto teor de FODMAPs. Fica com os mais baixos teor de FODMAPs, né? Para você ver, olha só, a maçã, gente, maçã, pera, pêssego, manga, com alto teor, tá? A lactose, o leite, queijo macio e fresco também, tá vendo? Os oligosacarídeos, que são as frutanas e lactanos, aqui, ó, os legumes, aspargos, beterraba, couve. Então, quem tem esse problema, né, de fermentação no intestino e fica com diarreia direto, tem que evitar esses alimentos com alto teor, tá? E procurar os que têm baixo. E outra coisa também é não comer, né, quando você está com diarreia, igual eu falei com vocês. Alimentos crus, as frutas tem que tirar a casca, às vezes até dar uma quebrada na fibra dela, colocando no micro-ondas ou mesmo cozinhando, tá? Que aí já vai diminuir bem essa irritação. Como modular, né, o intestino? Focar na dieta, tá? Beber água, estilo de vida, né? Atividade física, meditar, ter um tempo para você, né? Prebióticos e os probióticos. Tá vendo que tudo é em função a priorizar a gente, né? Tem que cuidar da gente para a gente poder cuidar do outro. Então, os prebióticos são as fibras solúveis que possuem a capacidade de estimular o crescimento das bactérias benéficas, né, intestinais, diminui a incidência das infecções, aumenta a integridade da mucosa intestinal, fortalecem o sistema imunológico, reduz o colesterol e melhora a glicemia. Então, são esses aqui, os mais estudados. Aí eu vou passar, eu nem vou ler esses aqui não, tá, gente? Então, os probióticos são os micro-organismos vivos que melhoram a saúde geral do corpo, melhora o sistema imunológico, restabelece a integridade da mucosa intestinal também, melhora a diarreia e a constipação, diminui a incidência de H. pylori, facilita a absorção de nutrientes, ajudam na digestão, diminui a intolerância de lactose, reduz a distensão abdominal, diminui o colesterol total, LDL, triglicerídeos, e são os mais comuns, são esses aqui. Obrigado, Maristela. Os probióticos, né? Quando não deve ser usados, tá? Pacientes oncológicos, pacientes imunodeprimidos, risco de neutropenia e morte, pacientes em uso de catéter e quimioterapia, tá? Porque o que acontece no nosso organismo? Quando a gente toma o probiótico ou prebiótico, vai ter aquela fermentação, né? Vai ter aquele desequilíbrio para poder equilibrar a sua flora intestinal. Então, algum desses probióticos ou prebióticos pode estar alertando os soldadinhos de chumbo, igual eu falei com vocês, de estar indo para o lugar errado. Se você é um paciente oncológico, né, a gente quer que o medicamento que ele está tendo, né, passando para ele, que ele está tomando, né, o sistema imunológico dele já está afetado. Então, a gente não pode desviar os soldadinhos de chumbo para outro lugar, né? Os imunodeprimidos, a mesma coisa. Quem tem problema, né? Ósseo também não pode
e quem está usando catéter e quimioterapia, tá? E como consumir? As principais formas de consumo são por meio de alimentos, como iogurte natural fermentado, kombucha, né? Que vocês devem conhecer, que esse primeiro é a kombucha, o segundo é o iogurte, o de baixo é o kefir, tá? Pessoal vegetariano, e esse outro eu coloquei aqui que é tipo sachê, né, para poder estar melhorando a flora. Tá ok? E kombucha, vocês têm que ficar de olho no rótulo, tá, gente? Porque kombucha, né, que eles falam, para fazer ele é super difícil, então ele fica muito tempo para ele ser fermentado, e às vezes a gente compra um ali, né, no supermercado, e não olha direito o rótulo, tem que olhar direitinho o rótulo, né, quanto tempo que ele foi feito, como foi feito, para poder não ter problema, tá? Aí é isso. Quero agradecer a vocês a atenção e vou deixar aqui essa mensagem para vocês, né? Que a alimentação é sua aliada, não sua inimiga. Aprenda a usá-la a seu favor para uma vida mais saudável. E, como eu falei no início, você está nutrindo seu corpo ou intoxicando, tá? Isso é uma reflexão para vocês fazerem, tá? Ao longo da semana aí. Eu queria ver com vocês se vocês tiveram alguma dificuldade no cardápio também, né, Cíntia? Pode tirar as dúvidas comigo, pode me procurar lá no Instagram também, que é o @ClaudiaVillani. O meu celular vocês têm também, tá? Vocês podem me procurar, que se eu não responder na hora, é porque eu estou atendendo, mas logo depois eu já respondo, tá? Eu acho que esse grupo aqui, a gente tem que ter essa troca, e vocês podem me procurar sim, tá? Ai, eu vou fazer uma compra lá, eu fiquei em dúvida. Pode me perguntar, gente, eu sou super acessível, tá? Eu vou responder vocês, tá? O que eu não souber, eu vou procurar saber, tá bom? Muito obrigada pelo espaço, e vão abrir para as perguntas, né, Cíntia? É verdade, vamos abrir para as perguntas. A gente quer agradecer a aula top. Aqui a Maristela falou que se sente privilegiada de assistir essa aula. Realmente a gente é privilegiado para estar nesse grupo aqui. Só aquelas pessoas que desejam estar cuidando desse organismo, né? Já fiz kombucha também, realmente. Lembra, é bem difícil ter um ponto da kombucha, mas quando consegue uma kombucha de qualidade, tem propriedades muito boas para o nosso intestino. Eu quero deixar aqui, porque a gente está no grupo VIP de emagrecimento, essa é uma aula aberta para trazer convidados. Se você acha que alguém deve estar nessa aula aberta, as nossas aulas abertas são todas as terças-feiras, às 18 horas. E também a gente tem um grupo específico, que é o grupo da desparasitação, que também traz uma saúde intestinal. Assim como a Cláudia falou sobre os prebióticos, probióticos, que tudo está em equilíbrio, né? Toda essa alimentação e trazer essa limpeza intestinal traz muita saúde para a gente. Até mesmo, por exemplo, eu fiz primeiro o grupo da desparasitação e depois eu vim para o grupo do emagrecimento. E isso me trouxe mais resultado porque, como a Cláudia falou, tanto o intestino saudável, ele absorve mais tanto a alimentação que eu estou cuidando, quanto os óleos essenciais que eu estou ingerindo, porque a gente faz o shot inflamatório, né? Aquele shot que é maravilhoso, e eu faço com os óleos essenciais, e sabendo que o meu intestino, eu fiz a desparasitação e ele está pronto para absorver todos esses nutrientes, né? E todos esses óleos essenciais, se torna mais fácil estar aqui no grupo do emagrecimento e ter um resultado mais favorável. Vou deixar aqui aberto para perguntas, para quem quiser conversar. Perguntas da aula da Cláudia, perguntas do grupo lá, se está precisando de alguma coisa do grupo, pergunte aqui. Aqui é um momento para a gente conversar.
Vou olhar o chat aqui, Cíntia. Está aqui, ó, a Maristela, né? Que está falando que ela confessa que a correria é de ter as crianças dela, de 5 meses, 4 e 7, ela erra muito nisso, né? Que ela acaba comendo bolacha, sanduíche, né? Café, banana. Pois é. Nós lá no grupo, nós vamos ter uma aula especial, né, Cíntia, de planejamento e organização, tá? Vai ser a nossa próxima aula da terça-feira, tá? Eu vou trazer aqui para vocês alguns passos, né, que é igual eu falei, hábitos a gente vai mudando aos poucos, mas não pode ter preguiça, tem que tirar um tempo, sim, para poder estar separando as coisas, para poder estar se organizando, estar planejando, para poder você otimizar seu tempo também, né? Para não ter que ficar na cozinha todos os dias, né? Não ter que ficar se submetendo a perder seu final de semana, né? Que isso aí é super, né? Tranquilo. E outra coisa também, procurar, quando for se alimentar fora de casa, né? Procurar os alimentos mais frescos, né? Não ficar só na pizza, só no sanduíche, porque isso não vai saciar, isso não faz bem para a saúde da gente e para o intestino, então, né? Nem se fala. É verdade. Ela está falando que essa questão de organização é muito importante, né? Como tu já disponibilizou o cardápio para gente, a tabela de frutas tu já disponibilizou para gente, e ter essa organização de fazer uma lista de compra para ir no supermercado e comprar exatamente o que a gente vai fazer na semana, porque não adianta comprar e não fazer, porque a gente está desperdiçando também, né? E as coisas estão muito caras, né, gente? Tem que fazer. Então, a Maristela, ela está amamentando. Maristela, quando está amamentando, eu já conversei no particular, né? Como ela tem dúvidas sobre a questão da amamentação, então, a questão de ingestão de óleos essenciais, a gente não indica, porque o leite ela está fabricando também. Então, espera um pouquinho, fica aqui com a gente, vai fazendo a dieta, faz o uso dos óleos essenciais inalatório, que é super, super seguro e que vai dar uma boa segurada na questão da ansiedade, em todas essas mudanças hormonais aí, que é a questão do parto e da amamentação. A mulher é um vulcão aí de emoção. Fica com a gente, usa os óleos essenciais de forma sempre segura. E assim que você passar essa etapa, você vai poder fazer a ingestão dos óleos essenciais também e vai ter outros tipos de ganhos. Mas é tudo uma caminhada, cada uma no seu tempo e respeitando a sua individualidade. E quanto à amamentação, a qualidade da sua alimentação tem que ser top, né? Porque você está amamentando sua criança aí, ela já está formando a microbiota intestinal dela para a vida, não é verdade? Então, procure alimentos mais saudáveis, né? Procura se alimentar de forma adequada, ter horários direitinho, né? E aqui, a Simone está falando aqui também, eu ainda não consegui abolir o pãozinho. Não tem problema, gente, comer pão não. O negócio é não comer pão puro, né? Coloca um ovo mexido aí dentro desse pão, coloca uma proteína aí dentro desse pão e pronto, né? A gente tem que procurar facilitar a vida da gente também, né? E assim, igual, não gosta de arroz integral, tudo bem, come arroz branco, mas dá uma caprichada nele, coloca uma cenoura ralada, né? Coloca uma cebolinha, que tem muita vitamina C na cebolinha, e faz, né? Faça um arroz nutritivo, né? Coloca um açafrão nele, tá? São essas ideias assim que eu dou que facilita a vida da gente também, tá? Que mais que tem aqui? Acho que acabou, né, Cíntia? Ô, gente, muito obrigada, viu? E é igual eu falei com vocês, se vocês tiverem dúvida sobre alimentação, vocês podem me procurar que eu vou falar com vocês, tá bom? Não fiquem com vergonha, tá? Eu já falei que eu não sou estrela,
eu explico tudo direitinho, né, Cíntia? A gente está aqui Exatamente. acessível para vocês, tá? Isso. Nós queremos dar a mão para vocês. Então, aproveita, Isso. que não é todo dia, não. Não é todo dia que a gente tem esses profissionais aí num grupo maravilhoso. Posta ali os pratos, chama a Nutri, como eu falei, tá valendo essa geleia, tá valendo essa geleia de chia. A gente tem dúvida e ela estudou para isso. Então vamos utilizar esse, né? Ter esse conhecimento aí para gente. Não vamos ficar em dúvida, não. Poste seu prato, pergunta para ela. E vamos seguir exatamente como a gente está fazendo essa troca, ativando a nossa saúde e a saúde do outro. Então, eu quero agradecer aqui toda essa sala linda e maravilhosa, agradecer a Claudinha, agradecer a Ana, a Patrícia, a Simone, a Yara, a Clotilde, a Maristela, a Luciane, a Eliane, a Cirlei, a Juliana, que está aqui nos ouvindo, a Milcar. Tem uma que está ali com o nome de iPhone, não sei qual é, e a Grael. Muito obrigada, gente, por estar aqui com a gente, por fazer parte desse grupo de VIP de emagrecimento, que além do emagrecimento, eu tenho certeza que a gente tem um ganho fantástico, que é do reconhecimento de quem a gente é e do auto-amor, tá? Um grande beijo para vocês e fique com a gente que terça-feira que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos.